Vamos ler. Para a liberdade, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Você vê que aquele que é liberto da escravidão, ele pode novamente voltar a ser escravo. A gente tem que entender a mensagem. Primeiramente, é bem claro, eu e você, todos nós, éramos escravos. E Cristo nos libertou dessa escravidão. Mas para que possamos continuar livres dessa escravidão, devemos permanecer firmes. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E não submetais de novo ao jugo da escravidão. Agora, pense comigo. Nós éramos escravos de quê? O que praticávamos ou como vivíamos que nos tornou escravo? E é exatamente isso que as pessoas têm que entender, o que realmente é a mensagem da cruz. A cruz é a nossa libertação. Porque qual o significado da morte de Cristo na cruz? E você veja que é uma cegueira espiritual tão grande que muitos buscam na cruz a cura de uma enfermidade. A cegueira espiritual, ela é tão grande que muitos buscam na cruz a libertação de um vício ou a salvação da família. Muitos buscam na cruz riquezas. Só que a cruz é a nossa liberdade. Agora, liberdade de quê? Nós éramos escravos de quê? Ou de quem? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos nós éramos escravos do pecado. E por causa disso, todos nós estávamos sujeitos à morte. Eu estou falando aqui da morte espiritual. E só para você ter uma ideia da importância do que nós estamos falando aqui, após a queda de Adão, todo homem que foi nascendo após Adão, após o pecado, a queda de Adão e Eva e a prática do pecado, todo homem nascia e ele tinha um destino. Essa história que as pessoas são ensinadas nas religiões e principalmente no meio evangélico, porque antigamente eu pensava que as pessoas mais cegas espirituais eram os católicos, os espíritas, os macumbeiros. Só que hoje nós sabemos que a maior cegueira está no meio evangélico. As pessoas mais cegas espiritualmente se encontram no meio evangélico. E muitos são ensinados que eles nasceram para vencer, que Deus te escolheu, você nasceu para vencer, você é um vencedor. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina e nos mostra. Após a queda de Adão, todo o homem nascia e tinha um destino. E esse destino era a condenação, por causa dos seus pecados. Então todos nós éramos escravos do pecado.
Agora você entende por que que Deus, por que que o Pai, ele teve que enviar o seu Filho para morrer na cruz. Porque a cruz, a morte de Cristo na cruz, o sangue que Cristo derramou na cruz, o seu sacrifício, pagou uma dívida que eu tinha, que você tinha, que era uma dívida impagável. E ainda que eu me arrependesse dos meus pecados, mas logo após do arrependimento, eu voltaria a pecar. E não é isso que acontece hoje. Você comete um erro, você se arrepende, mas logo após você peca novamente. Porque essa hoje é a natureza humana. Não tem como a gente fugir disso. E a morte de Cristo na cruz fez com que esta dívida que eu tinha, que você tinha, ela fosse paga. Era uma dívida impagável. E a minha alma, a sua alma, estava condenada. Mas por causa da cruz, você veja, a cruz é algo tão forte. A morte de Cristo na cruz é algo tão forte que Satanás ele fez de tudo para matar Cristo. É só você ver, você lê os evangelhos. Jesus, ainda criança, o rei Herodes queria matar. Tanto que ordenou a matança dos inocentes. E mataram todas as crianças daquela época. Depois, ele usou várias pessoas para prendê-lo, para tentar matá-lo. E não conseguiu. Só que quando Cristo ele estava crucificado na cruz, Satanás fez de tudo para que Cristo não morresse. Quando Cristo estava na cruz, a pressão foi grande para ele não morrer. Porque se ele morresse antes da cruz, a sua morte não valeria nada. Porque os nossos pecados teriam que ser pagos na cruz. E quando você lê o Salmo 22, que fala exatamente da crucificação, leia o Salmo 22. E ali mostra toda a pressão, porque na hora da crucificação, gente, o céu estava ali, e o inferno também. O exército celestial estava ali, e o exército infernal também estava ali. Houve uma pressão enorme sobre Cristo. E tem um detalhe que não pode passar desapercebido. Jesus estava ali como homem. Ele é Deus, mas ele estava ali como homem. Então a pressão que estava sobre ele ali, para que na cruz ele não morresse, porque se ele quisesse sair, ele sairia. Porque mesmo estando ali como homem, ele é Deus. E bastava simplesmente uma palavra e o céu inteiro desceria em seu favor. Ele morreu porque quis. Ele não era obrigado. Ele fez porque quis. Ele fez porque quis. Porque ele nos amou. E é isso que diz o Evangelho de João. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Cristo pagou a minha dívida. Eu estou perdoado. Você está perdoado. E abra sua mente para isso. A minha dívida está paga. Os pecados que eu cometi de hoje para trás estão pagos. Ninguém pode me acusar. Os pecados que eu
e você cometemos hoje, porque nós pecamos hoje, eles também estão perdoados. Os pecados que eu e você vamos cometer amanhã, eles também não têm mais poder sobre você. Talvez você diz o seguinte: pastor, e a morte física? Por que nós morremos? Por que nós morremos? Porque nós pecamos. E mesmo Cristo na cruz tendo nos perdoado, Ele tendo nos perdoado, a morte física, ela existe porque já pecamos. E ainda que a partir de hoje eu não cometa pecado mais nenhum, ainda assim eu estou sujeito à morte física, porque um dia eu já pequei. Tá dando para você entender? Nós estamos livres da morte espiritual, que é a verdadeira morte. Mas a morte física não, por causa dos nossos pecados. E isso é bem fácil de você entender. Volta lá atrás. Na época de Adão, quantos anos Adão viveu? Quase 1000 anos. Quantos anos Matusalém viveu? Noé viveu? Os primeiros homens, eles viviam 700 anos, 1000 anos, 500 anos. Por quê? Porque o pecado ainda não havia se multiplicado como é nos dias de hoje. E naquela época, os primeiros homens, mesmo Adão, gente, ele morava e vivia, ele estava ligado à fonte, à árvore da vida. A árvore da vida é Cristo. Eles se alimentavam da fonte. E quando eles começaram a pecar, eles foram se distanciando da fonte, da árvore da vida, que é Cristo. E quanto mais eles pecavam, menos anos de vida eles tinham. Eu estou explicando de uma maneira bem clara para você entender a realidade do que aconteceu e o que acontecia no passado. Então, mesmo Adão tendo pecado, ele estava ligado à fonte, que era a árvore da vida. E ele viveu quase 1000 anos. E os outros homens também, os primeiros homens, porque de alguma forma eles estavam perto da fonte, que é Cristo. Só que a humanidade foi se multiplicando o seu pecado. E quando chegou na época de Noé, Deus ele deu um basta. De Noé para trás, os homens viviam 200, 300, 400, 500, 700 anos. É só você ler o início da Bíblia. Só que quando chegou em Noé, Deus ele disse o seguinte: olha, a partir de hoje, os anos de vida do homem será de 120 anos. Você vê que diminuiu drasticamente. De 1000 anos, de 700 anos, Deus diminuiu para 120 anos. Só que a humanidade não aprendeu, o homem não aprendeu. E o pecado se multiplicou de tal maneira que Deus ele baixou mais ainda os anos de vida do homem. E a Bíblia diz que os anos de vida do homem, isso está escrito no livro de Salmos, serão de 70 anos. E o que passa disso é cansaço e enfado. Tudo por causa do pecado. Gente, o pecado engana, ele destrói, escraviza. Então todos nós éramos escravos do pecado.
nós não somos mais escravos do pecado. Ainda que venhamos a pecar, mas nós temos um advogado, que a Bíblia diz que ele está à direita do Pai e intercede por nós. Cristo, nesse momento, ele intercede por nós. E tem algo que você precisa entender. Você quer ver uma coisa? Aonde você acha que o diabo está nesse momento? Hein, pessoal? Vamos participar aí do culto? Cristo, ele está intercedendo por nós. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Cristo, ele está à direita, ele está sentado à direita do Deus Pai e intercede por nós. Agora, o que é que o diabo está fazendo agora? As pessoas são ensinadas simplesmente que o diabo põe a doença, que quer destruir a vida dela, quer destruir o casamento, mas verdadeiramente, o que é que Satanás está fazendo agora? Hein, gente? O que é que Satanás está fazendo agora? No livro de Apocalipse, capítulo 12, a Bíblia diz que foi expulso o dragão, a antiga serpente, o qual nos acusava de dia e noite diante do trono do Cordeiro. Você sabe o que é que Satanás está fazendo agora? Ele está me acusando. Ele está te acusando. Porque ele quer nos condenar. E Cristo, por sua vez, por outro lado, ele está intercedendo por nós. Tem uma passagem muito bacana no livro de Zacarias, que fala sobre, eu não sei se você já leu essa passagem, fala sobre o sumo sacerdote Josué. A Bíblia diz que o sumo sacerdote Josué não é o Josué que foi o sucessor de Moisés, é outro. Ele estava à direita de Deus, quer dizer, ele estava diante de Deus, e Satanás estava à sua direita para lhe impor, para lhe acusar. Olha o exemplo, é um exemplo claro do que é a realidade do mundo espiritual que nós vivemos. Cristo, você não está vendo, mas ele está intercedendo por você. Satanás, você não está vendo, mas ele está te acusando. Ele está te acusando. Não importa se você pecou ou não, ele está te acusando. Então, Josué estava ali na presença de Deus e Satanás estava para lhe impor, para lhe acusar. É exatamente isso que acontece nos dias de hoje, gente. Pode ter certeza que nesse momento ele está te acusando. Ele deseja colocar uma doença na pessoa? Sim, porque ele quer ver a pessoa sofrer. Ele deseja destruir um casamento? Sim. Ele coloca um vício? Sim, existem vários problemas que existe por trás uma atuação diabólica. Mas o alvo principal de Satanás é a nossa alma, é a nossa condenação. E é por isso que a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, 24 horas por dia, procurando uma presa para tragar. É exatamente isso. É exatamente isso. Então Cristo nos libertou. Você é livre. Todas as cadeias que te aprisionava, a mentira, o pecado, a idolatria, o vício, a prostituição, a mentira, você está liberto de tudo isso. Não importa quais foram os seus pecados, eles estão perdoados. Que maravilha, hein? Que bom! Nós estamos perdoados. Tenha certeza disso. Você está perdoado, você está livre.
de todas as cadeias que te aprisionavam. E diz mais assim a Bíblia, olha só. Eu, Paulo, versículo 2, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Agora isso aqui, gente, eu vou tentar explicar da melhor maneira possível isso aqui. Tá bom? Você sabe que no livro de Atos, o apóstolo Paulo, ele resistiu a Pedro. Porque Pedro, mesmo sendo o grande apóstolo que foi, a sua mente não estava aberta para aquilo que Cristo fez na cruz. Porque Pedro, o apóstolo Pedro, ele queria pregar o evangelho de Cristo simplesmente para os judeus. Ele queria salvar o seu povo, os judeus. E ele queria também, ele continuou pregando o evangelho e praticando a lei. Tanto que cada pessoa que abraçava a fé, ele era circuncidado. Ou nascia uma criança do meio cristão, ele era circuncidado. E o apóstolo Paulo, que é o apóstolo da igreja, ele não aceitava isso. Porque uma vez Cristo na cruz, foi a liberdade de tudo isso. A lei é o pecado. Porque ninguém consegue praticar a lei na sua totalidade. E aquele que quer viver sob o jugo da lei ou debaixo da lei, ele tem que praticar toda a lei. E ele não pode cair em nenhum dos 10 mandamentos. Ele pode praticar os 9 mandamentos. Mas se ele errar em um, ele será condenado em todos os 10. E Cristo, ele nos libertou disso. Claro, nós sabemos que hoje nós também praticamos a lei, mas nós não somos salvos por ela. Você quer ver uma coisa? Qual o primeiro mandamento da lei? Honrar o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento da lei. Qual o mandamento que Cristo nos ordenou? Ele só mudou algumas palavras, mas é o primeiro mandamento da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ele acrescentou: e o teu próximo como a ti mesmo. Então, a verdade é, para você entender, nós também praticamos muitas coisas da lei, mas nós sabemos que nós não somos salvos por ela. Nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz. E é exatamente o que o apóstolo Paulo disse: pela graça sois salvos. E isso não depende de vós, é dom de Deus. E só para você entender a lei ou a graça, na lei, as pessoas eram salvas pelas obras. Entenda isso. Na graça, nós não somos salvos pelas obras. As nossas obras não nos salvam. Nós somos salvos por causa de Cristo. Nós somos perdoados por causa de Cristo. E o apóstolo Paulo deixou bem claro: isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se vanglorie. Então, eu sou salvo, ou essa graça me alcançou, não porque eu mereça, mas foi um favor que Cristo me concedeu na cruz. Porque se assim não fosse,
eu não seria salvo. E nem você. Porque eu te pergunto, qual de nós que estamos aqui participando desse culto merecemos ser salvos? Por favor, me diga aí. Nós merecemos ser salvos, gente. Porque quantos pecados já cometemos? Não é verdade? Quantas vezes pedimos perdão e depois pecamos novamente? Hein, gente? Quantas vezes? Nós não merecemos absolutamente nada. E se Cristo ele não morresse na cruz, toda a humanidade estaria condenada. Você está livre da escravidão. Os seus pecados não podem mais te condenar. Eu vou ler algo para você aqui. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos. Deixa eu ler isso aqui para você, só para provar o que eu estou te falando aqui é verdade. Romanos, deixa eu ver aqui. Está aqui. Romanos capítulo 8, no versículo 31. Deixa eu ler para você.